Graça e paz, mais uma vez é uma alegria imensa estar com vocês novamente, amigos, irmãos, conhecidos e até mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas que serão alcançados por essa mensagem, por esse vídeo. Que o Senhor Jesus possa derramar ricas bênçãos espirituais sobre a vida de vocês. Hoje, mais uma vez, nós vamos deixar aqui uma mensagem para vocês, uma mensagem não muito extensa, mas um assunto que eu entendo que é um assunto desafiador. Quando nós paramos para estudar o Sermão do Monte, nós vemos que os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus é desafiadora e ela é revolucionária, mas ela é também bem difícil. Não são penosos os mandamentos do Senhor, mas eles são muito desafiadores. E hoje nós vamos pensar sobre o tema da reconciliação, o tema do perdão, mas num contexto em que eu estou dentro da igreja, eu estou prestes a cultuar ao Senhor e eu me lembro que eu tenho um conflito, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma raiva do meu irmão. O que eu vou fazer? Vamos orar e vamos ler o texto. Pai, em nome de Jesus, nós nos pomos aqui diante do Senhor para pedir a orientação e a direção do Senhor para a ministração dessa palavra. Esteja na condução, Deus, que Teu Espírito Santo possa iluminar, inspirar e direcionar a mensagem para a glória do Senhor. Amém. O nosso texto é Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos aos versículos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Vamos imaginar a cena de Mateus 23 e 24, do capítulo 5. Imagine você ou eu, imagine que nós estivéssemos no meio do culto e de repente nós nos lembramos de que há um ressentimento entre eu e meu irmão, há uma briga, há uma contenda, houve um desentendimento entre eu e meu irmão. O que eu devo fazer? O texto está sugerindo que eu deveria sair imediatamente da igreja e ir fazer as pazes com ele. O texto está sugerindo que eu não deveria esperar o culto terminar. O texto está dizendo para mim que se no meio do culto, durante o culto, eu me lembrar que eu tenho um conflito não resolvido com o meu próximo, com o meu semelhante, com o meu irmão, eu deveria procurá-lo, me reconciliar com ele, pedir-lhe perdão. Antes de prestar o meu culto, eu deveria ir buscar a reconciliação e o perdão, e depois voltar para prestar o culto. Primeiro, eu vou me reconciliar com meu irmão. Depois eu venho e ofereço adoração e ofereço o culto ao Senhor. Essa é a proposta do texto, que se no momento do culto eu ou você nos lembramos de algum problema não resolvido com alguém, o Senhor Jesus está deixando muito claro para mim e para você que antes de prestar o meu culto, antes de prestar a minha adoração, eu preciso ir acertar os meus relacionamentos, as minhas relações interpessoais com outra pessoa. Para prestarmos um culto verdadeiro a Deus, um culto aceitável ao Senhor, nós precisamos primeiramente de reconciliação com o nosso próximo em caso de um relacionamento rompido. A grande questão que se levanta em Mateus 5, 23 e 24 é esta. Enquanto eu estou cultuando a Deus, enquanto eu estou oferecendo o meu culto, enquanto eu estou oferecendo a minha adoração, quais são os sentimentos que estão no meu coração? Quais os sentimentos que eu trago no meu coração
em relação ao meu irmão, em relação ao meu próximo. Nós precisamos entender que o cristianismo vai muito além do certo e do errado. Nós precisamos entender que para Jesus as intenções do coração valem muito. O relacionamento humano para Deus é tão importante que mesmo que eu esteja na igreja a fim de oferecer a Deus o meu culto, mas ali subitamente eu lembro-me de que algum conflito com o meu semelhante não foi resolvido, ou se no meu coração eu estou nutrindo algum sentimento de mágoa, de ressentimento, de rancor com respeito a alguém, eu deveria deixar o meu culto esperar e primeiro ir reconciliar-me com ele. Somente depois do relacionamento restaurado, eu retorno para oferecer o meu culto. Vejam como é desafiador o cristianismo. Vejam como é profundo o cristianismo. E as lições que nós precisamos tirar desse texto é que o meu culto, ele perde o valor se as minhas relações interpessoais estão erradas. Se as minhas relações interpessoais com alguém estão interrompidas. A palavra de Deus ela é muito clara. O homem é, em essência, um ser relacional. Lá na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis 2:18, o Senhor Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O diagnóstico da divindade é que o homem ele precisa se relacionar com alguém semelhante a ele, com seu semelhante, com seu próximo. Isso quer dizer que eu e você e as pessoas ao nosso redor têm essa característica nata. É inerente do ser humano relacionar-se com o seu próximo. Por isso mesmo, já vem essa característica, essa marca no DNA do ser humano. E nós nos relacionamos com várias pessoas no nosso dia a dia. Nós nos relacionamos no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente educacional, no ambiente social, no ambiente religioso. Todos esses ambientes que eu citei, nós estabelecemos relacionamentos interpessoais com as pessoas. Nós estabelecemos vínculos, ligações, conexões. E quando a gente vai estabelecendo esses vínculos, essas conexões de relacionamento, automaticamente tensões, conflitos surgem. Porque a gente sabe que onde há tensões, surgem rugas, surgem mágoas, surgem ressentimentos, surgem conflitos, surgem discussões, surgem raiva. E quantos de nós, sem nos dar conta, levamos isso conosco para o culto? Quantos de nós já saímos de casa brigado com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, ou discutiu no trânsito, ou discutiu no trabalho, e a situação não foi resolvida e nós estamos na igreja prestando culto? O que o Senhor está dizendo para nós, que quando o nosso relacionamento está interrompido, quando um relacionamento foi rompido, ele precisa de reconciliação, ele precisa de perdão, ele precisa primeiro ser restaurado para depois eu prestar o meu culto. Eu preciso entender que para estar bem com Deus, eu preciso estar bem em minhas relações interpessoais, porque eu não posso estar bem com Deus enquanto eu estou em inimizade com o meu semelhante. Porque se eu me dirijo à igreja para prestar o meu culto a Deus em inimizade com o meu semelhante, com o meu próximo, com o meu irmão, ou em caso de um relacionamento rompido, esse culto não será aceito. É isso que eu preciso entender. Para Deus, não há qualquer valor em um ato de culto
se eu tenho um conflito não resolvido. Se nós procuramos adorar a Deus, mas reconhecemos em nossos corações, que trazemos em nossos corações maus sentimentos em relação ao outro, então o nosso ato de adoração será em vão. O nosso ato de adoração não terá nenhum valor. Porque Deus, antes de prestar atenção no nosso culto, Ele está prestando atenção na qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais. Isto é importante. Observem que essa ideia vem lá de João, no capítulo 1 João 4:20, que diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E todos os irmãos lembram-se de Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, que de uma só boca procede bênção e maldição. Aí Tiago finaliza o versículo 10 dizendo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O que Deus está querendo nos ensinar? Que nós precisamos atentar para a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais. Deus está querendo que nós pensemos que se eu não estou dirigindo a minha palavra a alguém, se eu estou de mal com alguém, imagina você na sua casa mandando recados para sua esposa via seus filhos. Filho, fala para sua mãe que eu preciso sair para o trabalho às 7 da manhã. Filho, diga para o seu pai que eu preciso ir ao mercado. E um cônjuge não dirigindo a palavra ao outro, ou um filho não dirigindo a palavra ao pai, ou ao pai não dirigindo a palavra ao filho, e você vai para a igreja prestar culto ao Senhor. Isso não é conveniente. Eu preciso restaurar as minhas relações primeiro. De acordo com Jesus Cristo, é uma questão de suma importância, porque ele fala: deixa primeiro a sua oferta, deixa a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Mas isso é muito amplo. Você está dirigindo o seu carro em direção à igreja. De repente você se lembra que você discutiu com seu pai. Ou você está dirigindo o seu carro para a igreja e você não está trocando uma palavra sequer com sua esposa. Antes de chegar na igreja, Jesus está dizendo: resolva essa questão para que eu receba o seu culto. Porque ele diz que se eu me lembrar que tem alguma coisa contra o meu irmão, é para eu deixar a oferta e primeiro reconciliar e depois eu volto para fazer a oferta. Então é preferível interromper o culto e primeiro buscar a reconciliação com o meu próximo, com o meu irmão. Por quê? Porque para cultuar a Deus, eu preciso estar em paz com meu irmão. Para cultuar a Deus, eu preciso estar em paz com meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A ordem bíblica é que lutemos pela paz até onde ela estiver ao nosso alcance e possibilidade. Se depender de você, se depender das suas possibilidades, das suas forças, para você ter paz com o outro, glória a Deus. Estabeleça essa paz. Porque para cultuarmos a Deus, primeiramente nós temos que corrigir as nossas relações interpessoais com as outras pessoas. Tem gente indo para a igreja brigado, discutiu, quebrou o pau, está de mal, não está se falando.
e está lá na igreja dando glória a Deus. O culto não está passando do teto. Corrija as discórdias antes do culto. E se durante o culto você se lembrar, a palavra está sugerindo, interrompa o culto e vai buscar a reconciliação. Se você, mulher, está na igreja cultuando a Deus, mas você deixou o seu marido em casa e vocês estão brigados, a palavra de Deus está dizendo que você precisa interromper o seu culto e para o pátio da igreja, para o estacionamento da igreja, para o lado de fora da igreja, ligar para ele e dizer: marido, nós discutimos, nós brigamos, e eu quero te pedir perdão, porque eu quero prestar meu culto ao Senhor. E digamos que tenha sido o marido que esteja no culto e deixou a mulher, e os dois estão brigados. Faça isso, marido. Eu contarei uma experiência rápida para vocês. Certa ocasião eu fui convidado para pregar numa igreja. Na verdade, foi um culto de escola dominical. E numa cidade fora da nossa. E quando eu estava saindo, eu dirigi uma palavra dura à minha esposa Simone. E a Simone replicou. Aí a gente trocou aquelas farpas verbais e eu me dirigi à igreja, mais ou menos 1h30 entre a nossa cidade e a cidade da outra igreja a qual eu me dirigi. Mas o meu coração, ele apertou muito, eu fiquei muito constrangido, eu fiquei muito triste. Enquanto eu dirigia o carro, aquilo ficava machucando o meu coração. E quando eu cheguei na igreja a qual eu me dirigi, eu estacionei meu carro, procurei a secretaria da igreja, falei com a secretária que eu queria ligar para minha casa. Aí a secretária disse assim para mim: a sua esposa já ligou para cá. Aí eu liguei para minha esposa, pedi perdão a ela, me desculpei. E ela tinha me ligado exatamente para se desculpar e pedir perdão. E eu vou dizer para vocês, aquela escola dominical foi uma grande bênção. Deus agiu poderosamente aquele dia, tanto na minha vida quanto na vida da tua igreja. Por quê? Porque houve reconciliação. A relação entre eu e minha esposa foi restabelecida, foi restaurada antes do culto. Pense nisso. Culto aceitável por Deus só é possível em um ambiente de relacionamentos sadios. Culto autêntico para Deus só é aceitável em ambiente de relacionamentos sadios. Não podemos cultuar a Deus fingindo que está tudo bem. Você quebrou o pau em casa, quebrou o pau no trabalho, discutiu, dirigiu palavras duras, ou às vezes ofensivas, agressivas, recebeu palavras duras, agressivas, ofensivas, magoou, está magoado, entristeceu, está entristecido. Como que você está com o seu coração sincero perante Deus? Como que a gente vai se apresentar a Deus brigado, magoado, ressentido, raivoso? Não temos condições de cultuar a Deus assim. Se eu for para a igreja brigado, magoado, ressentido, raivoso e prestar culto a Deus, eu torno meu culto hipócrita. Não é um culto autêntico, não é um culto verdadeiro, não é um culto aceitável a Deus. Nós temos que entender que o nosso culto, ele jamais encobrirá as nossas falhas relacionais. Então nós temos que entender isso. Nós temos que buscar a reconciliação. Nós temos que nos dar conta que se há algum conflito, eu preciso buscar a reconciliação. Não importa em qual o momento do culto. Pode ser aquele momento mais glorioso do culto. Eu preciso reconciliar com o meu próximo. Observem que o culto é um momento para examinarmos a nossa vida. Lembram de 1 Coríntios 11, 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Procure e veja se há alguma questão não resolvida entre você e alguém próximo de você. Examine a sua vida com atenção. Examine o seu coração, se nele não está alojado algum mau sentimento em relação a alguma pessoa. Porque também a gente não pode alegar, eu não vou ao culto hoje. Por que eu não vou ao culto hoje? Porque eu estou brigado. Aí você está pecando duas vezes. Pecando porque brigou e pecando porque não está indo ao culto. Você está acrescentando pecado sobre pecado. Quando a Bíblia diz que a gente precisa buscar reconciliação. O texto nos mostra que Deus tem muito mais interesse num convívio fraternal entre o seu povo, num convívio saudável, no relacionamento de irmãos uns para com os outros, do que a nossa participação em atos de culto. Vou dizer com muita calma para você, de forma pausada. Deus deseja o nosso culto? Sim. Deus quer o nosso culto? Sim. Fomos criados para prestar cultos a Deus? Sim. Mas antes de prestarmos o nosso culto a Deus, Ele deseja que o meu relacionamento com o meu semelhante seja autêntico e seja sincero. E se há algum relacionamento rompido em conflito, eu preciso urgentemente buscar essa reconciliação. Porque para eu e para você participarmos de um culto de uma maneira plena, saudável, consciente, aceitável, antes eu preciso buscar perdão, eu preciso oferecer perdão, eu preciso buscar reconciliação, eu preciso oferecer reconciliação. Porque perdão e reconciliação são prioridades que suplantam os meus atos de culto. Isso posto, apresse-se e endireite as coisas com seu próximo ou com seu irmão. Apresse-se e endireite as suas relações interpessoais com quem quer que seja. Conserte com urgência as suas relações interpessoais. Porque o texto está dizendo para mim e para você o seguinte: princípios a serem observados: reconciliação antes do culto, misericórdia antes do culto e perdão antes do culto. Antes de você fazer as suas orações, antes de você se dirigir à igreja, antes de você prestar o seu culto em família, veja se está tudo bem nos seus relacionamentos horizontais, para você estabelecer um relacionamento autêntico, sadio e aceitável na vertical. Porque para eu estar bem com Deus, eu preciso estar bem com o meu próximo. Para Deus aceitar o meu culto, eu preciso ter um relacionamento sadio com o meu semelhante. Pensa nisso, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa visitar a cada irmão, a cada irmã, e o Senhor possa, Deus, alcançar cada um nesta oportunidade, ó Deus, para que possamos estabelecer relacionamentos sadios, relacionamentos aceitáveis, ó Deus, sinceros, diante do Senhor e dos homens. Deus, ajuda-nos a buscar a reconciliação, ajuda-nos, Pai, a oferecer reconciliação, ajuda-nos a pedir e dar perdão, ajuda-nos a dar misericórdia e buscar misericórdia para que os nossos relacionamentos sejam restaurados e assim, Pai, estejamos bem com o Senhor e com o nosso próximo e possamos oferecer de forma autêntica e sincera o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.